Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Pai esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Hoje eu vim aqui trazer uma prévia sobre um assunto bastante complexo, mas que é desconhecido por muitos. Eu quero falar um pouco sobre o Ministério de Libertação, ministério este que o Senhor Jesus ele exerceu com grande afinco quando ele andou aqui nessa terra, quando ele veio cumprir a sua missão, que embora era salvar e resgatar os perdidos, sabemos que constantemente o Senhor curava e libertava pessoas. Mas Jesus ele não exercia o ministério de libertação somente quando ele colocava as mãos sobre as pessoas ou quando ele liberava uma palavra e exercia a sua autoridade para que o espírito maligno que estava oprimindo a vida viesse a se retirar. Jesus ele exerceu essa chamada de libertação constantemente, todas as vezes que ele ensinava a sua palavra. E em Mateus 5, quando ele ali ministra as bem-aventuranças, o sermão da montanha, e ele ensina sobre homicídio, ele ensina sobre adultério, ele fala sobre perseguição, sobre as ansiedades da vida, as preocupações diárias da vida. Ele estava ali exercendo essa chamada, porque não existe libertação sem conhecimento da verdade, porque em João 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todas as vezes que o Senhor estava ensinando a palavra, ele estava libertando pessoas de julgos, libertando pessoas de cativeiros espirituais e emocionais, libertando pessoas da sua própria natureza. Ele estava exercendo isso todas as vezes que ele ensinava. Então, entenda que o ministério de libertação não acontece somente quando você vai em um culto específico de libertação, quando você recebe uma ministração sobre a sua vida, mas é algo gradativo, é algo que acontece a partir do momento que o homem ele começa a compreender, ele começa, na verdade, a reconhecer que ele está com uma área cativa. E quando ele reconhece, ele se posiciona em querer ser livre. Porque o Senhor não opera, não liberta quem não quer. E para ser liberto em uma determinada área é necessário que se reconheça o estado de aprisionamento. Porque para se tratar alguma coisa é necessário primeiro ter conhecimento da causa. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Então entenda que é um ministério complexo. E muitos têm desistido, muitos têm se conformado porque participou de um culto, porque fez uma campanha de libertação e percebeu que existem coisas que ainda permanecem, mas é justamente porque ela desconhece que existe todo um processo, existe, na verdade, um passo a ser dado diariamente para que essa libertação aconteça por completo. Então, cada caso é único, nós não podemos comparar o nosso processo com o do outro, porque são áreas diferentes, são raízes diferentes, origens diferentes. Então, precisamos compreender como isso acontece. É claro que o Senhor, como ele percebe que o homem ele não tem condição de si mesmo, de se libertar, como o caso do Gadareno, um caso específico onde aquele homem vivia em um domínio de uma legião. Então, quando ele chega até o Gadareno,
Não é o homem que fala com ele, mas a legião que estava naquele homem. Então o Senhor ali, ele manifestou a sua autoridade para que os demônios se retirassem daquele lugar, ou da vida daquele homem. Mas quando ele entende que a pessoa tem a faculdade mental, a sua plena consciência, ele espera que o homem se posicione para que ele venha libertar. Então entenda que, além de reconhecer, é necessário querer. E Jesus, às vezes, ele nos ensina isso através da palavra, quando ele perguntava o que o homem esperava que ele fizesse. Ele esperava o homem manifestar a sua vontade para que ele viesse intervir. Porque muitas vezes o Senhor deu oportunidade também, ensinando aos fariseus, ensinando aos saduceus, aos mestres da lei, dando a oportunidade através da palavra para que houvesse arrependimento, mas eles não receberam, mas eles não aceitaram e permaneceram na mesma condição. Então entenda que o ministério de libertação é um ministério complexo, é algo que acontece gradativamente, não podemos generalizar a libertação. O Senhor, ele trabalha de maneira específica na vida de cada pessoa, a partir do momento que ela reconhece o seu estado, que ela se posiciona em querer ser ajudada, em querer ser livre, e a partir do momento que ela começa a aplicar aquilo que vai ser ensinado para que ela seja liberta. Porque a Bíblia não vai falar o que acontecia, porque não tem como relatar, não tem como ficar registrado os processos que aconteciam depois da ministração da palavra. Mas eu tenho certeza que quando aquelas pessoas saíam dali, algumas aplicavam aquilo que estava sendo ensinado, outras não. Alguns eram alcançados, em sua libertação, na área que estava necessitando, outros não. Então entenda que não depende somente dele, é todo um processo e é necessário compreender, porque sem conhecimento não tem como se tratar. A Bíblia fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. É claro que outros porque rejeitam o conhecimento. Então é necessário conhecer sobre aquilo que está sendo, que vai precisar ser tratado. Então muitas vezes tem pessoas que se frustram, tem pessoas que desistem de buscar pela libertação porque ela achou que ia acontecer instantaneamente, ela achou que ia acontecer daquela forma. Naamã, embora fosse uma cura, um exemplo disso, que esperou que com ele ia acontecer de um jeito, como ele provavelmente ouviu falar na vida de outras pessoas, mas o Senhor fez de uma forma diferente. Então, entenda que o seu processo é único, que a sua vida, na verdade, é singular, que você não pode, muitas vezes, basear o seu processo no processo do outro, e é necessário entender o que está acontecendo para que seja tratado de uma forma por completo. Então não desista de buscar pela libertação, não desista de buscar conhecimento na palavra, porque a palavra é o próprio conhecimento, é a verdade, é aquilo que nos ensina. Eu sei que o Senhor vai usar pessoas para ajudar, vai usar a autoridade como ele usou, e continua usando, mas não se há libertação sem conhecimento da verdade. Então deixa essa palavra hoje para o teu coração. Amanhã, se o Senhor me permitir, estarei aqui trazendo outra palavra em relação a este assunto, porque, como eu disse, é um assunto bastante complexo. E eu quero trazer aqui um exemplo na palavra para que você compreenda, porque talvez o exemplo que você vai ouvir vai ser o exemplo que vai se encaixar no perfil, na sua vida, no seu processo, e é necessário que você entenda, para que você compreenda e coloque em prática aquilo que você estiver sendo direcionado, para que você venha ter êxito nesse processo de libertação. Que o Senhor Jesus Cristo assim te abençoe e até a próxima.